Odorico Roman ou Paulo Calef? Em quem a inteligência artificial votaria? Vamos lá então, gente, eleições do Tricolor se aproximando, né, para presidente do clube, e eu vou aqui fazer um conteúdo um pouco diferente. Primeiro porque, lembrando, né, eu não pretendo me abrir meu voto nessa eleição, até porque, por vários motivos, mas até porque eu não tenho uma convicção, eu estou até bastante em dúvida e preciso votar, né, e a partir disso comecei a me aprofundar um pouco mais nos últimos dias aí sobre as duas candidaturas, e para fazer isso, uma das coisas que eu fiz foi baixar o plano de gestão, né, das duas chapas principais que devem ir ao pátio, imagino eu, que são de Odorico Roman e de Paulo Calef. Eu baixei esses dois PDFs e joguei no ChatGPT, dando instruções ao ChatGPT, né, colocando ele como um expert em gestão de clubes, contexto de clube sul-americano. Fiz todo, eu mexo com inteligência artificial, eu sei lidar com a ferramenta, então eu fiz todo um pano de fundo para ele entender o contexto e para ele entender os dois PDFs dessa forma, e a partir disso pedi um relatório com os itens que eu vou ler para vocês agora. Repito, não tenho a pretensão nenhuma de abrir o meu voto aqui, de dar a minha opinião. Eu tenho algumas, talvez ao longo desse vídeo eu fale de uma coisinha ou outra que eu acho, que eu acredito, que eu penso, mas a moral desse vídeo é só uma curiosidade, sem pretensões de ser algo certo ou errado, científico. Não, é só uma curiosidade, um experimento que eu fiz com a inteligência artificial que analisou e comparou as duas candidaturas a partir dos seus planos, né, dos seus planos de gestão, dos PDFs ali disponibilizados pelas chapas. Beleza? Vamos então aos itens que eu pedi para a inteligência artificial me enviar. Primeiro, eu começo pedindo uma visão geral, um breve resumo das duas candidaturas. E o ChatGPT me respondeu o seguinte: Odorico Roman. O plano de Odorico é mais técnico e pé no chão. Ele traz metas numéricas e prazos claros, o que ajuda a medir resultados. Dá grande importância à arena, agora que o clube a controla. Ele detalha como o estádio pode render mais de 100 milhões por ano com bilheteria, camarotes, eventos e venda do nome. E também dá grande importância à gestão financeira controlada, com metas de reduzir a dívida, limitar os gastos com futebol e aumentar receitas que não dependam da TV ou premiações. E dá grande importância também à categoria de base e futebol feminino, com metas de desempenho e promoção de atletas. É um plano que privilegia governança e equilíbrio financeiro, sem prometer revoluções arriscadas. Essa é a visão geral do plano de Odorico Roman. Paulo Calef. O plano de Calef é moderno e ambicioso. Ele fala bastante em profissionalizar a gestão do clube, ou seja, trazer pessoas qualificadas do mercado para tocar áreas como finanças, marketing e futebol, em vez de depender só de dirigentes políticos. Dá destaque para comunicação e marca, criando o Grêmio Estúdio e o Grêmio Mais, que transformariam o clube em uma produtora de conteúdo e plataforma digital própria. Também dá destaque para a Arena como centro de negócios, com foco em naming rights e experiências melhores para o torcedor nos dias de jogo. E ainda dá destaque para, ele fala também em novas fontes de receita, como o projeto Gols de Vantagens,
um programa de fidelidade que mistura cashback com consumo de produtos parceiros. Em resumo, quero um Grêmio moderno com gestão profissional e foco em gerar dinheiro de formas novas. Tá estranho esse formas novas novas formas de gerar dinheiro, acho que ficaria melhor escrito. Mas, repito, não foi escrito por mim, e sim pelo chat GPT. Aí eu pedi para ele listar os pontos fortes de Odorico e de Paulo Calef. Vamos ver o que ele listou. Odorico Roman define metas mensuráveis. Exemplo, reduzir a dívida em 30% até 2028, manter gastos do futebol abaixo de 65% das receitas. Outro item, detalha como tornar a arena financeiramente rentável, com check-in, camarotes, eventos e naming rights. Valoriza muito a base do futebol feminino, com objetivos concretos, como promover 5 jovens ao time principal por ano e estar entre os 4 melhores no feminino. Fala em modernizar o centro de treinamento, explicando as melhorias físicas e estruturais. Eu não pretendo comentar tudo, tá? Até acho que eu vou comentar quase nada, mas assim, valorizar a base eu acho excelente, eu acho que tem que ser feito assim mesmo. Agora, objetivo de promover 5 jovens por ano ao time principal, cara, eu não acho que é aí que tu valoriza a base. Sinceramente, eu acho que a base tem que ser valorizada lá embaixo, lá na raiz, né? Se tu não tiver 5 caras para promover, não adianta promover, né? Se for uma safra ruim, por exemplo. Eu acho que sim, tem que estar com esse radar ligado para não chupar a bala e não perder talentos por uma demora, uma letargia, um medinho de promover a gurizada. Eu acho que, nesse sentido, esse incentivo é bom. Mas eu acho que a valorização está muito mais na raiz do que na ponta, né, do processo. Enfim, talvez até o plano contemple isso que eu estou falando, entenda isso que eu estou falando, mas da forma que pelo menos está escrito aqui, né, eu acho que tem esse asterisco. Aí, os pontos fortes do Calef. Ele quer profissionalizar de verdade o clube, com executivos experientes e divisão clara entre quem decide politicamente e quem executa. Tem visão moderna da arena, tratando o estádio como uma plataforma de marca e experiência, naming rights e hospitalidade, ou seja, serviços VIP e conforto para os torcedores. Traz ideias inovadoras de mídia própria para o Grêmio produzir e vender seu próprio conteúdo, o que ele chama de Grêmio Studio e Grêmio Mais, ou seria Grêmio Plus, não sei. Enfatiza transparência e compliance, ou seja, mecanismos que evitam erros administrativos e corrupção. Aí aqui, né, não elencou a categoria de base. Acho que também não ter a categoria de base como um ponto forte é um problema, né? Assim como eu apontei um probleminha ali na questão da base do Odorico, o fato de não estar aqui a base como um ponto forte do Calef também é um asterisco que eu faço de atenção. Claro que, assim como eu fiz a ressalva lá para o Odorico, farei também para o Calef. Claro que ele pode estar priorizando coisas interessantes na base, mas o chat GPT não elencou aqui como um dos pontos fortes. Só estou comentando o que está escrito aqui. Pontos fracos de cada candidatura, e aqui o chat GPT ainda botou pontos fracos, que foi o que eu pedi, / riscos. Ele que criou esse riscos aqui dentro da categoria dos pontos fracos. Aí ele botou 2 itens para cada um, vamos ver. Odorico, parte do sucesso do plano depende de a arena render muito dinheiro logo. Se o time não estiver bem ou se a economia cair, as metas podem atrasar. E o outro, apesar de citar um novo CT, não explica claramente como vai financiar essas obras, ou seja, falta o de onde vem o dinheiro. Os 2 pontos fracos ou riscos identificados na campanha do Odorico. Calef, o projeto Gols de Vantagens parece otimista demais. Ele estima arrecadar 300 milhões por ano com o programa de fidelidade, o que seria algo inédito no Brasil. O risco é depender de uma adesão muito alta que talvez não aconteça.
E o outro item, criar e manter o Grêmio Studio e o Grêmio Mais exige investimento inicial alto. Isso é o que chamamos de CAPEX, ou gasto para construir ou montar algo novo, e custos mensais de operação, OPEX. Isso pode demorar para dar retorno. Aqui um asterisco, eu vi o Calef falando em algum lugar que teria uma parceria com uma produtora lá de São Paulo, que o dono é gremista e tal. Eu não sei se isso diluiria esses custos aqui que o ChatGPT chamou a atenção. Mas daí, se tem isso e não está no plano, daí é um problema do plano, né? Acho difícil o ChatGPT não ter entendido essa informação. Vamos lá. Outro item que eu pedi para ele. O que faltou em ambos? Um plano financeiro completo, mostrando claramente quanto será gasto e de onde virá o dinheiro para cada área. Regras claras para contratações de jogadores, com limites e critérios, idade, históricos de lesões, tempo de contrato, etc. Estratégias concretas de sustentabilidade e diversidade, que vão além do discurso. Um plano de tecnologia e dados esportivos mais robusto, algo como criar um grande banco de dados de desempenho para embasar decisões no futebol. Talvez já tenha um pouco isso, né? O CDD ali. Tá. O ChatGPT não tem todos os contextos, né? Ele tem só o que está nos planos. É bom lembrar disso. Curiosidades. Aqui eu pedi para ele destacar um ponto interessante dos dois planos, independentemente de achar bom ou ruim. Só assim o que ele achou interessante dos dois planos. Um ponto de destaque. Odorico traz uma proposta detalhada de Smart Arena, ou seja, transformar a arena em um estádio inteligente, com tecnologia para monitorar a ocupação, vender ingressos de forma dinâmica e integrar sistemas de consumo e experiência. Calef, o projeto Gols de Vantagens é ousado. Ele quer criar um sistema parecido com o programa de pontos de cartão de crédito. O torcedor compraria produtos parceiros e parte do valor voltaria para o clube. É uma ideia criativa, mas complexa de aplicar. Pontos de convergência, onde talvez as duas campanhas concordem, ou conversem, ou contemplem, né, as mesmas coisas nos seus planos. Vamos ver. Colocam a arena no centro da estratégia de crescimento financeiro. Pregam gestão profissional, transparência e governança moderna. Querem fortalecer o futebol de base e o feminino. E reafirmam o foco no torcedor e no sentimento de pertencimento. Interessante. São pontos meio, né? Sem polêmicas de fato. Principais divergências. Aqui eu pedi para que apontasse onde os planos, né, vão para caminhos distintos. E aqui ele citou: Calef aposta em novas receitas via mídia e inovação, programas, streaming, marketing digital. Odorico foca em controle financeiro e eficiência, aproveitando o potencial real da arena. Calef fala mais de sonho e visão de futuro. Odorico de metas e resultados concretos. Um quer criar novas fontes de renda, o outro quer melhorar o que já existe. Aqui parece, né, uma divisão bem interessante, bem clara assim, das duas visões. Aí, gente, eu confesso que eu fiz um clickbait. Eu não vou dizer em quem a inteligência artificial votaria por vários motivos. Primeiro, porque eu não quero me incomodar. E se eu dissesse assim, o ChatGPT vai votar no fulano, eu estaria talvez favorecendo esse fulano no meu vídeo e dando a entender que eu estou fingindo um muro para no fim das contas fazer um vídeo pró fulano ou beltrano. Então eu não farei isso principalmente por esse motivo. Mas também, cara, porque o ChatGPT não tem 1000 contextos, ele tem só os 2 PDFs, ele não sabe, por exemplo, das personalidades dos 2 candidatos, né? Tem gente que talvez goste de um Calef mais aguerrido, mais combativo, outros talvez prefiram um Odorico mais ponderado, mais político, talvez, no sentido da palavra mais elegante, mais
enfim, mais conciliador, talvez, não sei, né? Alguns talvez prefiram a parceria com o Celso Rigo, do Odorico, outros talvez se encantem mais com a presença do Danley e do Maicon dentro do clube, né? Essas nuances ele não sabe. Algumas coisas que eu anotei aqui que são opiniões minhas, né? Por exemplo, vou falar de 2 coisas ruins de cada candidato que eu acho e 2 coisas boas de cada candidato, que são contextos que também o ChatGPT não tem. Ele não sabe da importância do Calef para trazer o Soares, que é uma grande vantagem do Calef, é uma grande bandeira, melhor dizendo, do Calef. Ele também não sabe que o Odorico estava presente nas campanhas, como dirigente, né, nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores, né? O Odorico tem esse carimbo de vencedor, né? Então esses 2 pontos, por exemplo, positivos de cada um, não está no contexto do ChatGPT, além dos pontos que eu citei ali antes, que não são necessariamente positivos ou negativos, são apenas diferenças, né, de personalidade, de Rigo e ídolos, né? São diferenças que o ChatGPT não consegue captar e formatar uma opinião a partir disso. Os 2 pontos negativos, tá? Talvez, assim, que eu citei também para cada um. Cara, ao que me consta, não teremos debate porque o Odorico tá fugindo do debate. Isso para mim é um ponto negativo para o Odorico. O Odorico não quer debater, eu já vi o Calef dizendo que quer, que faz questão, e parece que não teremos. Ou seja, a campanha de Odorico não quer. Isso é um ponto que há de ser considerado por muitos gremistas e pelo ChatGPT não está sendo. Por outro lado, o Calef tem uma personalidade que quando ele esteve no Grêmio por 7 meses, eu acho, ele brigou com muita gente, brigou talvez até internamente, não se sabe exatamente o que aconteceu, porque que rompeu com guerra e tal, mas com imprensa, com, né, então é um negócio que, tipo assim, se for o mesmo Calef, pode representar problemas também de relacionamento, de política, no sentido bom da palavra, né, então são 2 questões, tipo, porra, um tá fugindo do debate, o outro às vezes cruza umas linhas, né, são 2 coisas para se analisar. Poxa, a gente precisa de um presidente que se imponha, vai fugir de um debate, será que ele não vai fugir de outras coisas? E o outro, poxa, também não dá para ter um presidente que, né, que cruza umas linhas e de repente já começa a atrapalhar o clube. Então, não estou dizendo nem que né, enfim, estou dando só umas tintas aqui de pontos que também podem estar no balaio do torcedor, mas não está no balaio da inteligência artificial. E um outro item que agora eu vou dizer também que eu acho que é negativo para ambos, né? Cara, eu acho que essa história do Calef de ter um grande nome, maior que o Soares e tal, babá, que obviamente eles trouxeram para a campanha como algo positivo, eu considero negativo, cara. Eu considero negativo porque eu acho que é muito difícil tu ter um nome maior que o Soares vindo pro Grêmio, já começa por aí, tá? Já quando o nome for revelado, se for revelado, já vai ter discussão, mas é maior ou não é? Então eu já acho que tá muito exagerado esse disclaimer aí. Mas principalmente, cara, me parece um pouco inverossímil que um nome desse tamanho todo esteja fechado com um pré-candidato, agora não é mais pré-candidato, né? Com um candidato apenas, né? Porque fechar com o Grêmio já é um negócio que seria, putz, que legal, um cara gigante fechou com o Grêmio, mas o cara tá fechando com um candidato apenas, cara, sabe? Não me parece muito verossímil, assim, e outra, se ganhar o Odorico, então vamos lá, pega toda essa proposta e joga no colo do Odorico, né? Coisa que o Calef não parece estar muito disposto a fazer, mas, poxa, é o Grêmio, vamos dar esse jogador pro Grêmio, né? Não, parece que o negócio só sai se o Calef ganhar. Então, para mim, é um negócio que não pega bem. É para pegar bem, né? É para ganhar voto, mas para mim pega mal. Por outro lado, cara, me parece que o Calef tá há 2 anos construindo essa candidatura, estudando o Grêmio, entendendo as questões do clube, desenhando soluções para essas soluções, desenhando soluções para essas questões. E já o Odorico, cara, o cara até ontem não era candidato e do nada, dessa reviravolta toda, caiu fora o Marcelo, né, se desentendeu, sabe-se lá com quem e tal, e o próprio Dutra, que era o candidato antes de tudo isso acontecer,
né, sai de cena também, por motivos internos deles ali, e, cara, e entra no Odorico ali com uma candidatura que parece meio express, né? É claro que tem questões ali que talvez já estavam alinhadas com o próprio Dutra e tal, mas, cara, a verdade é que o presidente surgiu ontem, né? Então, por esse lado, eu vejo uma vantagem do Calef. Então, assim, cara, todas essas nuances e muitas outras, que eu não vou citar aqui, o ChatGPT não pega. E aí, a partir disso, eu falei para ele fazer uma justificativa de por que votaria no Odorico e outra por que votaria no Calef. Não pedi para ele escolher um, porque, né, além de eu não querer me incomodar, essa escolha dele não contemplaria muitos outros fatores. É uma escolha, uma justificativa do ChatGPT baseada só e tão somente nos PDFs dos planos de gestão. Beleza? Por que votar em Odorico Roman? O plano de Odorico é mais realista e fácil de executar. Ele tem metas com números e prazos, por exemplo, reduzir dívida e limitar gastos, propostas detalhadas para a Arena, que já é o maior ativo do clube, e estrutura de governança e transparência bem definida. Isso não quer dizer que o plano de Calef seja ruim, ele tem ideias modernas e visão de longo prazo, principalmente em marketing e inovação, mas elas dependem de execução complexa e cara. Neste momento em que o clube precisa se estabilizar e recuperar credibilidade, um plano mais sólido e pragmático parece o caminho mais seguro. Essa é a justificativa dele para votar em Odorico Roman. E por que votar em Paulo Calef? O plano de Calef é mais ousado e aponta para um Grêmio do futuro. Ele tem uma visão de clube moderno e autossuficiente que gera receitas próprias e deixa de depender da sorte esportiva. Ideias de mídia e marketing digital que colocam o Grêmio no mesmo patamar dos grandes clubes europeus em termos de inovação e relacionamento direto com a torcida. Um modelo de gestão profissionalizada com executivos de mercado e separação clara entre política e operação. E foco em rejuvenescer a marca Grêmio, tornando-a mais próxima da comunidade e dos novos públicos. Votar em Calef é acreditar que o clube pode sair da lógica reativa de apagar incêndios financeiros e trocar de técnicos e entrar numa era de protagonismo planejado em que futebol, gestão e marca caminham juntos. É um voto em visão e coragem, mesmo reconhecendo que a execução exigirá disciplina, investimento e paciência para amadurecer as novas frentes. É isso, gente, uma análise da IA, né, confrontando aí as duas candidaturas, os dois planos de gestão de cada uma, né? É só uma curiosidade, só um experimento, mas acho que já dá para extrair algumas coisas aí que talvez ajudem o associado indeciso a escolher. Me comentem aí se ajudou em algum nível, se atrapalhou, e vamos que vamos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.